do mês de setembro de 2023. Depois da conversa com o docente universitário André Furtado Mendes, segue-se a conversa agora com Roque de Oliveira, assistente social, escritor e terapeuta familiar. Boa tarde, bem-vindo a esta empreitada vespertina da Rádio Comercial de Cabinda. Muito boa tarde, obrigado por convite, é um prazer estar aqui e espero que tenhamos uma boa conversa que ajude também aos nossos ouvintes, se calhar, a começarem um bom fim de semana, né? Está a ser agradável respirar os ares das terras do Moium? Sem dúvidas, aliás, Cabinda tem o maior pulmão da Angola, né? Então quem vem para aqui tem necessariamente de sentir-se bem, né? Aqui onde é pulverizado todo o oxigênio que Angola precisa, né? Então não tem como não nos sentirmos bem. Muito bem, vamos dividir esta nossa conversa e aproveitar os minutos que nos restam em três partes. Primeiro, o doutor vai falar exatamente como assistente social e depois escritor e finalmente terapeuta familiar. Bastante criativa essa estruturação. Bom, o assistente social é um profissional nos tempos que correm no nosso país, que começa a cada dia, portanto, a sentir-se a sua necessidade, a sua importância, mesmo que ainda não lhe seja dado o espaço ao qual, portanto, ele deveria contribuir mais para a sociedade. Nós estamos numa realidade de muita pobreza, tanto pobreza econômica, pobreza moral, pobreza de identidade, e as pessoas precisam, no fundo, desse gás, né, desse impulso que os assistentes sociais sabem e saberiam fazê-lo bem, portanto, que é, no fundo, despertar em cada um de nós as melhores das suas potencialidades, porque o ser humano o ser humano é um ser em constante devir, portanto, nós temos a capacidade de ser muito mais do que aquilo que somos, e às vezes precisamos de ativar o gatilho certo para que isso ocorra, e é a vocação, a competência do assistente social fazer isso com as pessoas, com os grupos, com as comunidades, portanto, fazer cada um descobrir o valor intrínseco à sua própria existência, porque o ser humano é um ser único e irrepetível. Cada um de nós é um valor que essa sociedade, que essa humanidade deveria aproveitar. Portanto, nós temos uma riqueza individual que, juntada, catapultaria qualquer ponto da Terra para aquilo que seria a felicidade plena. Então, nós, assistentes sociais, temos esse labor de acreditar nas pessoas, mas fazer sobretudo que as pessoas acreditem em si mesmas. Portanto, fazer com que as pessoas entendam que a natureza, no fundo da nossa existência, é estar ao serviço das outras pessoas. Portanto, o ser humano foi feito para estar ao serviço das outras pessoas. Qual é o verdadeiro papel do assistente social? Bom, como dizíamos, se quisermos ser assim, se calhar mais estruturado, de forma mais formal, os assistentes sociais trabalham no âmbito da elaboração de políticas sociais que visem contribuir para a realização dos direitos básicos das pessoas, né? E por isso, em qualquer instituição, seja pública ou privada, sempre vai estar em voga a necessidade da humanização das relações sociais. Portanto, a capacidade das pessoas agirem de forma eticamente aceitável, na perspectiva de colocarem os seus saberes, as suas competências para desenvolvimento da humanidade no sentido global. Portanto, imagina se um assistente social estivesse aqui na rádio, por exemplo, né? É um indivíduo que ia cuidar de conteúdos direcionados para desenvolvimento integral, né, das pessoas no seu todo, mas também para cuidar do próprio trabalhador da rádio, né? Porque
qualquer instituição deveria ter no centro o ser humano. E é essa a função do assistente social, engendrar, elaborar, perspectivar ações que permitam que essa valorização aconteça, tanto nos procedimentos das instituições, inclusive instituições, por exemplo, que giram o país, não é? Nesse âmbito de olhar aquela ideia de dar a cada um o que lhe é devido, para que a pessoa viva com o mínimo de dignidade aceitável. Portanto, eu gosto muito de dizer que o nosso trabalho sente-se sobretudo na proteção, promoção das pessoas para que elas tenham essa possibilidade de contribuir socialmente. É o ato de promover a inclusão das pessoas, né? Porque todos nós lutamos, tudo o que nós fazemos, mesmo da entrevista que tive a escutar do doutor que antecedeu-nos, falava muito, insistia muito na questão da educação, a educação escolar. Por que o indivíduo, durante a sua vida, é preparado, no fundo, integrado nessa questão da educação escolar? Porque a educação escolar é que vai promover a sua inclusão, ou dito de outra forma, é que vai impedir a exclusão social. Portanto, o ser humano tem necessidade de participar para poder desenvolver as suas próprias competências, as suas aptidões e poder, então, realizar, do meu ponto de vista, aquilo que é o seu maior valor, que é servir o outro ser humano. Muito bem. Como escritor, o que é que oferece dizer? Bom, eu sou um escritor, é verdade, embora, e por isso na minha apresentação normalmente faço mesmo essa hierarquização, o assistente social, o escritor e depois o terapeuta familiar. Eu empresto muito do escritor ao assistente social e empresto muito do assistente social ao escritor. E depois os dois eu empresto muito também para ao próprio terapeuta familiar. Bom, escrevo poesias, contos, ensaios e a literatura para mim é como um escape, né? Sobretudo na minha profissão, lido muito com situações de vulnerabilidade, com pobreza extrema, com problemas que os meus utentes enfrentam e muitas vezes isso não é muito fácil eu desassociar-me dessas situações e a literatura é o meu escape, é onde eu dialogo comigo mesmo, com as perspectivas da vida, onde eu busco conselho, onde eu busco energia e então acabo por manifestar através dos livros que eu escrevo. Gosto, escrevo, sobretudo, não escrevo para ser um escritor. Eu sou escritor porque escrevo, né? Mas não escrevo para ser um escritor. Muito bem. Qual é o verdadeiro papel do terapeuta familiar? Olha, o papel do terapeuta familiar está intrinsecamente ligado também àquilo que é, no fundo, a vocação do assistente social. No meu caso concreto, eu sou um terapeuta familiar dirigido à harmonização das famílias. Eu gosto do desafio de devolver a paz às famílias. Portanto, estou muito disponível para atender famílias que estejam em conflito, por exemplo, casais que decidam pela ruptura, né? Recebo muitas vezes até de advogados, casais que se querem separar e o advogado aconselha, é melhor terem a certeza, e a certeza quem vai vos ajudar a ter um terapeuta familiar. Então, o desafio que eu gosto é ajudar as pessoas a conhecer o eu mais íntimo do outro, porque às vezes os problemas surgem porque nós não dedicamos tempo suficiente para explorar o eu do outro, ou aproveitar toda a experiência que tivemos durante o namoro e praticar na vida conjugal.
Porque o namoro é um momento bonito, onde os casais conquistam-se. Só que quando chega no casamento, há uma certa preguiça e faz com que as pessoas não se lembrem de todo o sucesso que tiveram naquele período do galanteio e da conquista e de ocupar o espaço sentimental na vida do outro, e depois relaxam um bocado e aí começam a vir os problemas. Porque o relacionamento é sempre comunicação. E a maior parte dos problemas conjugais partem de uma debilitante, no fundo, opção pela comunicação, né? Então, quando as pessoas conseguirem entender isso, muito mais facilmente vão conseguir contornar os problemas nos relacionamentos sem optarem pela ruptura. Já mesmo para terminar, olharmos para a experiência que carrega, qual é a mensagem que fica para a nova geração e não só? Olha, nós estamos a viver um período muito mau do nosso país, por culpa de todos nós, né? Porque nós somos muito condescendentes com o mal, né? Nós aplaudimos o mal, nós admiramos um corrupto, nós rimos-nos diante da falta de respeito do malcriado. Nós temos que fazer um pacto de vergonha, né? Dizer, a partir de agora, decide-se, todos nós temos que passar a ter vergonha de ser corrupto, ter vergonha de aplaudir um comportamento errado, ter vergonha de ser malcriado e não ter medo de repreender um malcriado, de corrigir um corrupto. Por que o país está assim? Por causa da corrupção. Mas e os corruptos saem de onde? Das nossas próprias famílias. Portanto, nós é que nascemos os filhos, nós é que não educamos bem esses filhos, nós é que temos as igrejas, nós é que não educamos bem os nossos fiéis, e depois esses fiéis e esses filhos vão em cargos de direção, seja em instituições privadas ou públicas, e são os corruptos. Mas só nos doem quando são família dos outros, né? Quando são as nossas famílias, bom, aí já está tudo bem. Então, nós temos que fazer um pacto contra tudo isso. O nosso país é um país não só rico do ponto de vista de recursos naturais, mas é um país de um povo que merecia estar feliz. Esse povo merece estar feliz. E merece estar feliz, não precisa de fazer muito. Nós todos temos que decidir, a partir de agora vamos mimar mais o nosso país, vamos cuidar mais do nosso país. Isso se faz com ser honesto, ser empático, né? Ter empatia com o problema do outro. Porque uma das maiores qualidades do ser humano, que diferencia o ser humano dos outros animais selvagens, é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Toda pessoa que sofre, que passa fome, é uma vergonha para todos nós. Ninguém nesse mundo deveria sofrer, passar fome. Se isso acontece, é por egoísmo de cada um de nós. Então, mudar isso está nas nossas mãos. Não depende de ninguém, não depende de nenhum anjo que vai cair do céu. Está nas nossas mãos. Depende da decisão que vamos fazer. Bom, a partir de agora, o outro é o caminho para a minha santificação. O outro é que vai fazer de mim um ser humano grandioso, porque eu vou me colocar ao serviço do outro. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no Estação Sucesso. Boa tarde e estamos juntos. Muito obrigado e terei todo o prazer de voltar aqui sempre que me permitirem. Muito bem, foi a conversa com Roque de Oliveira, assistente social, escritor e terapeuta familiar, nesta conversa agradável em que o caro ouvinte acompanhou na última edição da semana da Estação Sucesso. Está atento também o ouvinte Edu Barros, a quem mandamos um forte abraço. Colocamos ponto final a esta edição de sexta-feira do Estação Sucesso. Despedem-se a Rosa Sambo e Manuel Gaspar dos Santos.